Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai explorar uns ensinamentos místicos, assim, bastante profundos, sabe? Da Cabala. Olá! Sim, vamos mergulhar em algo bem especial hoje. A nossa base aqui são uns trechos de A Alma de Shabá e A Filha do Rei, com interpretações do Moré André Klein-Rosa, lá da escola Kibel Missinai. É um material que se aprofunda no Zohar, né? Aquele texto central da Cabala. Exatamente. E é uma exploração fascinante, porque, bom, muitas vezes, quando a gente pensa em jornada espiritual na Cabala, a primeira coisa que vem é a ideia do tikkun, da correção, certo? Sim, a correção. Aquela ideia de que a alma precisa ser trabalhada. Isso. A gente até já falou aqui, talvez, do servo hebreu, né? Que representa uma alma que precisa passar por um processo de retificação. Como se tivesse que trabalhar por 6 anos para alcançar a liberdade. É um caminho de superação mesmo. Exato, um caminho que envolve esforço, sabe? Transformação, quase como lapidar uma pedra bruta mesmo. Perfeito. Mas, veja bem, as fontes que a gente tem hoje aqui, elas colocam uma pergunta diferente na mesa. Quase contraintuitiva, eu diria. Qual seria? E se uma alma não precisar dessa lapidação toda? E se ela já chegar neste mundo, assim, num estado de perfeição que já é dela? Uma alma que não vem, sabe, primariamente para se corrigir, que não se encaixa bem naquele modelo do servo que busca a liberdade. Ah, interessante. Essa questão realmente abre uma porta para uma compreensão bem diferente da dinâmica espiritual. Né? Sugere que talvez existam propósitos e naturezas de alma diferentes convivendo na criação, que não é um modelo único para todo mundo, entende? Então, é exatamente aí que a gente vai focar hoje, nesses conceitos intrigantes da alma de Shabat e da filha do rei. Ok, então, vamos analisar isso. Por onde a gente começa a desvendar essa ideia de alma já perfeita? Olha, o ponto de partida, como o Zohar apresenta na leitura do Moré André, é uma pergunta sobre a origem dessa alma. O texto questiona como seria, a experiência de uma alma que vem lá do nível mais elevado da criação manifesta, um plano chamado Malkut de Azilut. Malkut de Azilut, o reino do mundo da emanação divina. Nossa, só o nome já sugere algo extraordinário, né? Muito próximo da fonte divina. E qual é a resposta do Zohar? Como ele descreve essa alma? Bom, a resposta usa uma analogia muito bonita e central no judaísmo, a do Shabat, o 7º dia. Ah, o Shabat. Pensa assim, os 6 dias da semana representam o período de trabalho, Criação, atividade do mundo. Na Kabbalah, esses 6 dias muitas vezes são associados ao processo de tikkun, aquele esforço espiritual para refinar o caráter, superar negatividades, consertar o que está quebrado, em nós e no mundo. Faz sentido. A semana comum é cheia disso, né? Tarefas, desafios, a necessidade de construir, de corrigir. Precisamente. Mas o Shabat é o contrário disso tudo. É o dia em que cessa todo o trabalho criativo. É um dia de descanso sagrado, de paz, de plenitude. Não porque o trabalho foi interrompido à força, sabe? Mas porque ele alcançou sua completude nos 6 dias. O Shabat representa um estado de perfeição que já existe, inerente. Um gostinho do mundo vindouro, onde tudo está em harmonia. Entendi a analogia. Então, essa alma que vem de Malchut de Atzilut seria como o próprio Shabat encarnado. É isso, exatamente essa é a ideia. Essa alma ela não carrega a mesma, digamos, carga de correção que outras almas podem trazer. Ela já possui na essência dela a completude e a paz do Shabat. Nossa, Por isso, a fonte interpreta um versículo bíblico sobre a libertação no 7º ano de um jeito diferente para essa alma. O versículo diz, e no 7º ano sairá livre. Para a alma serva, isso significa a liberdade conquistada depois do trabalho de correção. Mas para a alma de Shabat, não é uma conquista, Uma mas descrição é uma científica. descrição de quem ela é. A liberdade já é a natureza dela desde sempre. isso, exatamente. A liberdade não é o destino final a ser alcançado com esforço, sabe? É o ponto de partida,
A essência dela é liberdade, é a plenitude do Shabat. Isso inverte completamente a perspectiva, né? Geralmente a gente pensa em escalar a montanha para chegar no topo, na liberdade. Aqui é como se a alma já começasse lá em cima. Perfeito. É uma inversão total da lógica comum da jornada espiritual. Mas isso levanta uma questão óbvia, né? Um paradoxo que, aliás, a própria fonte diz que o Zohar coloca na boca de um velho sábio. Sim, a questão inevitável. Se essa alma é tão perfeita, tão completa, por que descer? Por que vir para o mundo como o nosso, que é claramente um mundo dos dias de semana, cheio de trabalho, desafios, limitações e, vamos ser sinceros, né? Bastante denso e às vezes meio sombrio. Se sobre o Shabat está escrito, nele não farás obra alguma, qual seria o sentido, o propósito dessa alma shabática aqui embaixo? É a pergunta crucial, sem dúvida. Se não tem trabalho de correção para fazer em si mesma, o que ela veio fazer? A resposta que Rabi Shimon Bar Yochai dá, ele, que é a figura central do Zohar, é que a santidade inerente do Shabat, ela não abandona essa alma quando ela desce. Ela traz essa santidade consigo. Mas como isso funciona na prática? O mundo material tem suas próprias leis, né? Suas gravidades que puxam para baixo. Como essa santidade se mantém intacta? Olha, a fonte usa uma imagem muito poderosa para explicar isso. A de uma vela acesa num quarto escuro. Uma vela. Isso. A escuridão pode ser profunda, né? Mas a chama da vela não se torna escura só por estar ali. Pelo contrário, a simples presença da chama já ilumina o ambiente, ela dissipa a escuridão ao redor dela, sem se contaminar por ela. Nossa, essa imagem da vela é forte mesmo. Quer dizer que essa alma, mesmo imersa nas complexidades e desafios do mundo físico, né? Ao se vestir um corpo e interagir com a nossa realidade, ela não perde a conexão com a origem, sua santidade essencial. Correto. Ela não está aqui para o trabalho de um servo, que é focado na autocorreção, no tikkun pessoal. A tarefa dela é de outra natureza. Qual seria, então? Ela age como a vela. A própria presença dela, a essência dela, ilumina o ambiente. A missão não é consertar a si mesma, entende? Mas sim irradiar a luz e a perfeição do Shabat, nos dias de semana. Ou seja, no nosso mundo cotidiano. Então a missão é uma iluminação ativa, trazer um pedaço daquela perfeição lá de Atzilut para cá, para elevar a realidade ao redor dela. Precisamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral da criação, a gente percebe um propósito divino mais amplo. Não se trata só da jornada individual de cada alma voltando para a fonte depois de se corrigir. Existe também um movimento ativo do divino em direção ao mundo, enviando embaixadores de luz, sabe? Almas que funcionam como canais diretos dessa perfeição para ajudar a elevar a consciência coletiva, a santificar a própria matéria. Essa ideia de embaixadores é muito interessante. Mas o Zohar, pelo que entendi da fonte, não para por aí. Ele traz uma outra analogia para aprofundar isso, né? E essa é baseada num versículo do Êxodo que, se a gente lê literalmente, pode soar bem estranho, até perturbador. Ah, sim. Aquele que diz, e se um homem vender sua filha para ser serva? Esse mesmo. Como a Kabbalah consegue interpretar isso de um jeito místico? A leitura literal aqui não ajuda muito. Pode até chocar, como você disse. Mas a decodificação mística, que é a especialidade do Zohar, né, ela revela camadas de significado completamente diferentes. Nesse contexto esotérico, o homem, Ish, que vende, não é um pai humano comum. É uma metáfora. Metáfora para quem? Para o próprio Criador. O Criador vendendo a sua filha. Essa imagem ainda é um pouco, sei lá, forte. O que significa essa venda divina, então? Aqui é fundamental entender isso. A palavra venda, nesse contexto, perde totalmente a conotação negativa de posse ou exploração que a gente associa. Na Cabala, ela simboliza um ato de envio, uma missão deliberada. Ah, um envio. Sim, um ato de amor e confiança suprema do Criador. E a filha, Bat, que é vendida. Quem ela é? Imagino que seja. Exatamente. Ela é justamente essa alma puríssima, originária de Malchut de Atzilut.
aquela que a gente chamou de alma de Shabbat. Ela é a filha do rei. Certo. Então, a filha do rei é essa alma perfeita. Mas o versículo diz que ela é vendida para ser serva. Isso não entra em conflito com o que a gente falou antes, que ela não vem para fazer o trabalho de um servo? Excelente ponto. É uma tensão interessante no texto. A chave está em redefinir o que serva, ama, significa nesta analogia específica. Não se refere à servidão como trabalho árduo de correção ou subjugação, não. E o que significa, então? Refere-se ao veículo ou ao revestimento que essa alma nobre usa para poder atuar nos mundos inferiores. A fonte explica que essa serva está associada a um corpo espiritual de luz, sabe? Uma espécie de interface. E que ela está ligada ao anjo Metatron, lá no mundo de Bria. Bria me situa um pouco melhor. Onde fica esse mundo na hierarquia da Cabala? Claro. De forma bem simplificada, a Cabala descreve 4 mundos principais de emanação divina, né? Atzilut, emanação, é o mais alto, o mais próximo do infinito. Abaixo dele vem Bria, criação, é o mundo dos espíritos puros, dos arcanjos como o Metatron. Certo. Depois vem Yetzirah, formação, o mundo dos anjos mais próximos das emoções. E finalmente, Assia, ação, que é o nosso mundo físico e suas contrapartes espirituais mais densas. Entendi a escadinha. Então, a serva seria esse revestimento espiritual de Bria. Ela permite que a alma de Atzilut interaja com os níveis inferiores sem ser, digamos, queimada pela própria intensidade dela. E também sem queimar os mundos inferiores com essa luz tão forte. Ah, faz sentido. Então a venda é o Criador enviando essa alma de elite, a filha do rei, já revestida com seu veículo espiritual, a serva, para uma missão específica, que é trazer luz e santidade para os planos mais baixos, como Bria, Yetzirah e até o nosso Assia. Exatamente isso. É um envio estratégico e amoroso. E aqui vem um ponto que é absolutamente crucial, que o Zohar enfatiza muito, segundo o Mori André. Essa venda, esse envio, nunca é para as klipot. As klipot, aquelas cascas, as forças da impureza do outro lado. Justamente essas. O Zohar é categórico nisso. O Criador jamais entregaria sua própria glória manifesta, à sua filha, para as forças da negatividade. A missão é sagrada e a alma ela está intrinsecamente protegida pelo divino durante toda a jornada dela. Protegida. Como assim? Ela pode interagir com a realidade, claro, enfrentar desafios, mas existe uma salvaguarda divina que impede que a essência dela seja corrompida ou capturada pelas clipotes. A proteção é inerente à missão. É parte do pacote, digamos assim. Nossa, isso oferece uma camada de segurança e propósito muito profunda, né? Mostra a confiança do Criador nessa alma e a importância da missão. Mas, se ela está tão protegida assim, qual é o verdadeiro desafio para ela neste mundo? Ou será que não tem desafio real, só a expressão da luz dela? É uma pergunta pertinente. O desafio, pelo que parece, não é o de sucumbir à negatividade, por causa dessa proteção. O desafio talvez resida mais em como cumprir a missão de iluminação do jeito mais eficaz possível dentro das limitações do mundo físico e espiritual inferior. Como assim? Como traduzir aquela luz tão sublime de Atzilut para a linguagem e para as necessidades aqui de Assia? Como manter a chama brilhando forte mesmo quando os ventos do mundo tentam apagá-la? O desafio pode ser mais sobre a manifestação e a conexão do que sobre a sobrevivência espiritual em si. Entendi. É um desafio de tradução, de adaptação da luz. E essa diferença toda na natureza, na missão, na proteção, explica então a parte final daquele versículo do Êxodo. Ela não sairá como servos. Exatamente. Essa frase é a chave para diferenciar o destino e a jornada dessa alma daquela do servo. Deixa bem claro que são coisas diferentes. E qual é a diferença na saída? Como o servo sai e como a filha do rei sai? Bom, o servo, que representa a alma no caminho mais comum do Tikkun, ele sai, ou seja, alcança a liberdade,
completa seu ciclo de servidão espiritual depois de cumprir seus 6 anos simbólicos de trabalho. Quer dizer, depois de fazer as correções necessárias no caráter, na conexão com o divino, a saída dele é uma libertação, muitas vezes conquistada com bastante esforço, depois de um processo de transformação. E a filha do rei? A alma de Shabat, como é a saída dela? Ela sai não porque conquistou a liberdade, porque, como a gente viu, a liberdade já é a natureza dela, é inerente. Ela sai porque a missão específica dela, de iluminação, naquele ciclo ou naquela encarnação, foi cumprida. Ah, então a saída dela é o fim da missão. Isso. A saída dela não é uma libertação de um fardo, mas sim a conclusão de um projeto divino. É o retorno à origem depois de ter irradiado a luz dela e cumprido o propósito naquele contexto específico. O ciclo se fecha de um jeito diferente, focado na missão cumprida e não na autocorreção que foi alcançada. Fica bem claro agora. Temos então, segundo essa leitura do Zohar, dois arquétipos principais de jornada espiritual sendo desenhados aqui. Sim, podemos resumir assim. Primeiro, tem o caminho do servo. É a jornada que parece ser a mais comum para a maioria das almas. Envolve descer para os mundos inferiores, enfrentar desafios, trabalhar sobre si mesma, através do tikkun, da correção, refinar qualidades, aprender lições e, através desse esforço, gradualmente alcançar níveis mais altos de consciência e liberdade espiritual, voltando para a fonte enriquecida pela experiência toda. Certo, esse é o caminho do esforço e da correção. E o segundo caminho? É o caminho da filha do rei, ou da alma de Shabat. Esse é descrito como o caminho do tzadik, o justo, o santo. Num sentido mais profundo, é uma alma que já vem de um nível de perfeição, Atzilut, e cuja missão principal não é focar na própria correção, embora possa ter desafios de adaptação, como a gente falou. A missão dela é outra. A missão dela é atuar como um farol, um canal direto para a luz, para a sabedoria, para a santidade divina no mundo. A função dela é ajudar a elevar a consciência coletiva, a santificar o mundano, a ser um exemplo vivo da presença divina na criação. Entendi os dois caminhos. Então, pra gente, o que significa na prática saber que existem essas almas de Shabat e essas filhas do rei? Qual a relevância disso para nossa compreensão da espiritualidade do mundo? Olha, eu vejo algumas implicações bem importantes. Primeiro, isso revela uma complexidade e uma beleza na arquitetura da criação que talvez a gente não percebesse se pensasse só no modelo de correção. Mostra que o divino interage com o mundo de múltiplos jeitos, sabe? Não só esperando que a gente suba, mas também descendo até nós de maneiras muito diretas, através dessas almas especiais. E para além dessa arquitetura cósmica, o que mais? Para nós individualmente e coletivamente, a existência dessas almas pode ser uma fonte de imensa esperança e inspiração. Elas são a prova viva de que a santidade primordial, a perfeição do Shabat, pode sim habitar o nosso mundo cotidiano, mesmo com todas as imperfeições dele. Elas nos lembram que a luz divina não está só lá em cima, né? Exato. Que ela pode estar presente aqui e agora, manifesta através de pessoas. Elas funcionam como catalisadores, talvez, acelerando potencialmente o processo de tikkun para quem está ao redor delas, simplesmente pela presença e pela irradiação delas. Elas seriam como uns padrões de referência da luz divina no mundo. É uma boa imagem. Pode-se dizer que sim. Elas nos mostram o potencial máximo de conexão e expressão divina, que é possível mesmo dentro da condição humana. A presença delas reafirma o amor e o investimento divino na criação. Mostra que o Criador não só estabeleceu um processo de retorno, mas também participa ativamente enviando esses embaixadores de luz. Muito bom. Vamos então recapitular os pontos essenciais dessa nossa exploração de hoje? Vamos lá. A gente partiu da questão sobre almas que já chegam perfeitas, né? Contrastando com a ideia mais comum da alma que precisa de correção, o servo. Isso. E isso nos levou direto para o conceito da alma de Shabat, uma alma que vem do nível mais alto, Malchut de Atzilut, cuja natureza é comparada à plenitude, ao descanso sagrado do Shabat. A liberdade dela é inata, não conquistada.
Aí a gente viu que a descida dela para o mundo não é para autocorreção, é para uma missão de iluminação, como aquela vela que ilumina a escuridão sem se contaminar. Exato. E aprofundamos essa ideia com a segunda analogia, a da venda da filha pelo homem, que é o Criador. Essa segunda imagem foi importante para esclarecer a dinâmica do envio divino. A filha do rei, a alma de Atzilut, é enviada em missão sagrada, já revestida do seu veículo espiritual, a serva, associada a Briá, e com a garantia de proteção divina contra as forças da impureza, as Klipots. E finalmente a gente diferenciou a saída dessa alma, que é a conclusão da missão de iluminação, da saída do servo, que é a libertação alcançada depois do trabalho de correção. São dois modelos bem diferentes de jornada espiritual dentro do plano divino. Exatamente. Dois caminhos que mostram a riqueza, né? E a diversidade dos propósitos das almas nessa grande tapeçaria que é a existência. Essa exploração toda realmente nos deixa com uma visão bem mais ampla das possibilidades da jornada espiritual. Sem dúvida. E talvez, sabe, como um pensamento para a gente levar adiante, algo que emerge direto desses ensinamentos. Sim. Seu usuário nos apresenta essas duas grandes narrativas da alma. Uma focada primariamente na retificação interna, né? Na superação das sombras pessoais para alcançar a luz. E outra focada na irradiação de uma luz que já é inerente, numa missão de trazer a perfeição para o mundo. Como isso nos convida a observar as diferentes maneiras pelas quais as pessoas ao nosso redor, e talvez nós mesmos, contribuímos para o todo. Interessante. Será que todo valor precisa vir de uma luta visível, de uma superação explícita? Ou existem contribuições que são, talvez, a expressão silenciosa, mas poderosa de uma luz interior que já está ali? E quem sabe como a gente pode usar essa compreensão para olhar a nossa própria trajetória, reconhecendo qual desses caminhos, ou que combinação única deles, ressoa mais fundo com a nossa verdade interior e com o nosso propósito neste mundo. Fica a reflexão, né? Uma reflexão muito valiosa para a gente continuar a ponderar. Agradecemos muito pela atenção de todos nesta análise profunda dos ensinamentos do Zohar sobre a natureza da alma. Obrigado pela companhia nessa exploração. Até a próxima!